Olá, nossos telespectadores do programa Então Brilha Aqui. Estamos nós em Porto Alegre, gente, e estou com um convidado muito especial hoje, né? O doutor Aurílio Luiz da Silva, né? Ele é natural mesmo, ele é de Santa Catarina, mas ele trabalha há muito tempo como cirurgião plástico no Rio de Janeiro e está aqui em Porto Alegre. Então, vamos bater aquele papo, né? Para vocês conhecerem mais do trabalho do doutor e como vai saber mais por ele estar aqui nessa bela cidade, nessa capital porto-alegrense. Seu Aurílio, é um prazer enorme estar com você aqui no programa Então Brilha Aqui, na cidade de Porto Alegre. Doutor, conte pra gente como é que foi sair do Rio de Janeiro e estar aqui, né? Como é que conduziu toda essa parte de cirurgião plástico e cair na nossa terra gaúcha? Bem, Adri, nós estamos nesse caminho, né, de viagens há aproximadamente 7 anos. Eu tenho já 30 anos de formado em medicina, tenho aproximadamente 22 anos que eu terminei a minha formação cirúrgica e terminei essa formação cirúrgica com especialização em cirurgia plástica lá no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de fazer essa especialização com o saudoso e reconhecido, não só nacionalmente, como mundialmente, né? Com certeza. O professor Ivo Pitangui. E mesmo sendo catarinense, como você mesmo disse, Santa Catarina divisa com o Paraná, tanto é que eu fiz faculdade em Curitiba, né? Então, eu fui ficando lá no Rio de Janeiro, muitos anos, eu já moro lá há 27 anos, né? Eu havia feito também uma outra especialidade chamada cirurgia de cabeça e pescoço, então eu fui convidado por um hospital em Jacarepaguá, que eu moro até hoje, para assumir o serviço. E depois, naturalmente, a parte de cirurgia plástica foi surgindo, pacientes nos procurando, né? Então, há 7 anos, mais ou menos, e eu sempre conto em todas as entrevistas que eu dou, uma paciente no consultório, que eu tenho lá na freguesia Jacarepaguá, me perguntou o seguinte: doutor, eu não tenho dinheiro para fazer uma rinoplastia. Não tenho. É muito caro, doutor, é muito caro. E tem mais, tem que quebrar osso, tem que ter anestesia geral. Eu não quero, doutor, só o que me incomoda é a minha asa do nariz, a abinha do nariz. É só isso que me incomoda, doutor, né? Eu olhei para ela, eu falei, não, se é só isso que me incomoda, a gente pode fazer, inclusive aqui no consultório, com anestesia local, não precisa internar no hospital, não precisa pegar veia, anestesia, não precisa quebrar osso, né? E dito e feito, nós fizemos para ela, e o que nós vimos nos olhos daquela senhora, né, que fez com a gente, quando ela terminou o procedimento, que ela olhou no espelho, eu pensei comigo, eu vou começar a anunciar, a fazer esse procedimento, que pode ser feito no consultório com total segurança, né? Só anestesia local, ele demora, em média, 15 a 20 minutinhos, né? Então, nós começamos a anunciar esse procedimento no Rio de Janeiro, a princípio. E quando nós vimos, explodiu. O povo estava nos procurando em São Paulo, doutor, por que você não vem para Goiânia? Porque aqui eles procuravam lá, não tinha, né? Assim por diante. E nós então começamos a viajar. A princípio foi Rio, São Paulo, depois Belo Horizonte, assim por diante. Então, Curitiba foi uma coisa natural, porque eu já havia me formado em Curitiba, né? Mas eu não sosseguei. Enquanto eu não for para o Rio Grande do Sul, não for para Porto Alegre... Não, tem que ir pra cá, não. Terra gaúcha.
Inclusive uma das colegas que se formou comigo lá no Pitangui era de Caxias do Sul. Então era tal de Caxias do Sul para cá, Caxias do Sul para lá. Eu sei que ela voltou. Eu tinha uma colega que era de Porto Alegre, que fez lá no Pitangui, e uma outra que era de Caxias do Sul. E eu sei que elas voltaram, né, para respectivas, né? Então, eu falei, nós vamos ter que conseguir ir para Porto Alegre. É porque o projeto inicial é ir para as capitais, né? Capitais, sim. Seria confluência de várias cidades satélites, né? E nessa caminhada nós estamos há 7 anos, minha amiga Adri, 7 anos. Que coisa mais linda. E eu quero saber também um pouquinho, né? Como é que foi idealizado esse projeto, né? Que vocês têm asa nasal das divas. Uma coisa que me interessou muito, né? Achei muito importante, que a Edna me passou muito, né, sobre isso, né? Basicamente é a questão do sorriso, né? Muitas mulheres, elas se incomodam quando vão sorrir, em que eventualmente a aba do nariz abre muito. E é uma coisa que nós só fomos descobrir depois, essa questão, quando vêm os relatos do porquê elas querem fazer o procedimento com a gente, né? Então, uma coisa interessantíssima, uma senhora, vou te dar um exemplo, uma senhora de 82 anos em São Paulo, que não batia foto do lado das filhas, e se batia não sorria, e as filhas cobravam dela, mas por que você não quer bater foto com a gente? Por que você não quer bater foto com a gente? E arrancaram dela que era por causa do nariz, que eventualmente ela tinha vergonha do nariz, não sentia à vontade, né? Pois uma das filhas, por acaso, já tinha feito o procedimento comigo e levou essa senhora lá, né? Lógico que os pacientes eles passam por uma consulta rigorosa médica antes, a gente examina os pacientes, vê todo o histórico de saúde, medicamentos que tomam. E esse foi um caso feliz, onde o que pode se considerar simples, porém altamente complexo na questão existencial, ela fez com a gente e está lá a nossa vozinha batendo foto com as filhas. Olha só que maravilha. E assim, tem muita gente me pedindo também, né? Qual que é a diferença entre a rinoplastia total e a rinoplastia hospitalar? Então, a rinoplastia total ou rinoplastia a diferença entre a total e a parcial que nós chamamos, né? Então, basicamente, o nariz ele tem duas partes. Uma parte móvel, que seria a parte da frente, móvel, né? Sim. Que é uma parte de estrutura cartilaginosa. E uma parte fixa, que é a parte óssea do nariz, né? Então, dependendo, obviamente, do desejo de cada paciente e do problema estético que ela vem nos relatar, é que a gente vai fazer, então, a indicação de um ou de outro procedimento. Então, procedimentos que tem que mexer na parte fixa, na parte óssea, muitas vezes tem a ver com o chamado nariz caucasiano, ou o nariz do europeu, ou o nariz do branco, né? Onde não há necessariamente o problema da asa alargada, e sim do nariz adunco, que tem aquele osso saltado. Né? Neste tipo de forma nasal, sim, há necessidade, então, do que nós chamamos de rinoplastia total, que tem que ser feita com anestesia geral em hospital, porque tem que quebrar o osso. Para você diminuir essa parte, você tem que fraturar o osso, e se você abre aqui em cima, você tem que fechar aqui em cima e tem que fazer fratura nasal. Isso já envolve um procedimento mais demorado. Já o procedimento que nós chamamos de rinoplastia parcial, o problema, a demanda, não é a parte óssea, que é o chamado nariz afro-brasileiro, né? Também chamado na literatura nariz negroide. Então, o problema do nariz afro-brasileiro não é a parte óssea, necessariamente, e sim a parte da asa nasal. Então, você corrigindo esta parte, o paciente tem a satisfação de fazer o seu procedimento. Muitos pacientes se preocupam em não mudar radicalmente a sua característica étnica, né, podemos chamar, ou racial, né?
eles só querem um nariz mais simétrico, mais harmônico, não necessariamente um nariz parecido com o branco, assim por diante. Então, a diferença é essa. Um procedimento pode ser feito em consultório, a nível ambulatorial, anestesia local, demora aí 15 a 20 minutos. Já o outro procedimento que tem que fraturar o osso, aí tem que ser feito em hospital. O custo, então, passa a ser elevado diante de toda a estrutura. Muitas vezes a pessoa tem que ficar internada, ficar um dia internada para poder ir para casa. Essa basicamente seria a diferença. Então, doutor, qual dos casos assim que é mais interessante assim que aconteceu, que o senhor pode contar para os nossos telespectadores? Tem muitos casos, muitos casos interessantes, né? O caso de uma menina da Bahia, por exemplo, Salvador, que ela estava tentando se iniciar no meio da fotografia, né, de fotos, né, no meio de ser modelo publicitária, isso, exatamente, modelo fotográfico. E ela só conseguiu se liberar, inclusive artisticamente, depois que fez o procedimento. E ela mesma me relatou: doutor, eu sou uma outra pessoa, inclusive profissionalmente, porque depois ela só conseguiu realmente deslanchar, vamos dizer assim, depois que fez o procedimento. Inclusive ela falou para mim: doutor, hoje estou escolhendo namorado, tem 3 na fila. E tem um caso muito semelhante também do Rio de Janeiro. Inclusive ela havia feito um book, né? Book numa agência publicitária, havia sido reprovada até então, e depois que ela fez o procedimento, que ela refez as fotos, ela não só foi aprovada, como participou de um filme que ela até me mostrou. Eu não diria que é um filme, né? Um curta, né? de um rap lá no Rio de Janeiro, das comunidades, e ela fez questão de mostrar pra gente. E a última notícia que eu tenho dela é que ela casou com um americano e está morando nos Estados Unidos. Olha que maravilha, né? Isso é muito, muito importante. E tem também, já que você me perguntou, foi no consultório a mãe e a filha. As duas queriam fazer o procedimento. E a avó foi junto por uma questão de torcida, né? De apoio, tá certo? Então as duas fizeram. E não deu ali 3 semanas que as duas fizeram, a avó ligou para a gente: eu também quero fazer, já que elas fizeram, eu também quero fazer. E ainda pediu, só não conta nada para elas. Seria uma surpresa. E as 3 fizeram o procedimento com a gente. Inclusive a mãe, vamos dizer assim, né? Não a avó, a mãe. Quando ela estava vindo, eu já contei também numa entrevista, quando ela estava vindo para fazer o procedimento, ela mandou o recado dizendo o seguinte: estou me livrando de 41 anos de peso nas minhas costas. É porque às vezes o que acontece? A autoestima da gente fica muito baixa, né? Com qualquer coisinha que a gente tem, assim, que fica guardado, né, doutor? A questão do nariz é que o nariz é um ponto central da face. Então, a gente conhece como são as crianças. Então, muitas vezes o problema começa lá atrás, de criança, né? A famosa zoação de primos, parentes, e o problema escolar, que hoje a gente chama de bullying. Então, muitas e muitas pessoas adultas, né? Porque nosso público vai desde jovens. O procedimento de cirurgia plástica no nariz, ele pode ser feito a partir dos 15 anos de idade. Isso é importante falar. 15 anos de idade. A partir dos 15 anos de idade já pode ser feito. Principalmente... Então, nós pegamos adultos e um público da terceira idade que também nos procura. E aqui no Sul, a gente que é mais descendente de italianos, alemães, e a gente tem muito esse problema, não tem? Então, os descendentes de italiano,
não todos, né? Sim. Eles têm mais o problema do nariz adunco, né? A asa nasal. Então, cabe a rinoplastia, sim, mas em alguns casos, aí seria o que nós chamamos de rinoplastia com fratura óssea. Né? Agora, o nosso Brasilzão, ele é um país miscigenado, misturado, não é verdade? Então, aonde a gente vai, sempre vai haver a confluência racial. Mesmo no Sul, onde a gente poderia esperar que não tivesse tanto, por o Sul ter tido, então, uma colonização mais europeia, né? A questão do italiano que você falou, a questão dos alemães, né? De holandeses, ucranianos, assim por diante. Mas existe essa confluência. Então, às vezes, o descendente do negro com o branco, né? Ele pode puxar uma característica do nariz ou de um lado ou outro, né? Sim. Então, eu já vi mulheres e homens que nós podemos considerar como brancos e tendo a asinha parecida com o do negro. E já vi mulheres negras tendo um nariz parecidíssimo com o nariz do branco, por exemplo. Né? Então, essa confluência, essa miscigenação, aqui no Brasil, talvez outros países, Estados Unidos, assim por diante, ela proporcionou que esse procedimento pudesse ser desenvolvido. E com a procura do público, né? Porque, afinal de contas, a gente pode desenvolver várias técnicas, mas, no final, é o paciente, é o público que vai definir, que vai dizer se ele quer ou se ele não quer fazer. É uma das coisas, assim, muito importante, né? A importância do resultado na cirurgia também quer dizer o paciente, não é? Com certeza, é o paciente que vai indicar, não é? Então, muitos pacientes, eles são os primeiros da família ou do seu ambiente onde convivem. Eles são os primeiros, que eu chamo os corajosos, né? Isso. E não é nenhuma nem duas vezes que existe o relato de que tem mais 4, 5 só esperando para ver o resultado, para querer fazer também. Então, é muito comum familiares próximos ou amigos de trabalho. Ai, mas a fulana fez, eu gostei tanto. Então, resultado. Isto é importante. Todo procedimento cirúrgico, em especial do nariz, nós precisamos de um prazo mínimo de 3 meses, viu, gente? 3 meses, para a gente poder começar a falar em resultado final. A mudança, quando se faz o procedimento, a mudança é vista na hora. Porém, são os 3 meses que tem que retirar pontos, vai cuidar para a cicatrizinha ficar bonita, vai esperar desinchar. E é o período onde a gente dá todo o acompanhamento. Nosso acompanhamento dos pacientes vai até 1 ano, por exemplo. E se houver necessidade de algum retoque, como se chama em cirurgia plástica, a gente faz o retoque. Então, quando o paciente chega em casa, por exemplo, e os familiares não ouviram isso que eu estou falando, a tendência, num primeiro momento, mas aqui está mais alto, aqui está mais baixo, né? Então, esta é a orientação fundamental. Os 3 primeiros meses é de evolução. Podemos falar de resultados, começar a falar de resultado a partir do 3º mês do procedimento. Sim, porque tem a parte do inchaço, né? Tem aquela toda a parte de cicatrização, né? Exatamente. Isso mesmo, né? Tem que ter o máximo de cuidado também. Exatamente. Isso, né? Outra coisa aqui que as pessoas gostam de perguntar muito, né? O que se atribui à longevidade desse projeto? A longevidade desse projeto, eu acredito que se atribui a 3 fatores, né? Primeiro, a oportunidade que se abriu de pessoas realizarem o seu sonho de operar o nariz. Porque antes se tinha de que é uma cirurgia de alta complexidade, é uma cirurgia cara, é uma cirurgia que não é acessível para determinado segmento da sociedade.
É uma cirurgia que tem que ficar afastada do trabalho 2 semanas, 1 mês, né? Porque quando se fratura o osso, geralmente Fica arrochado. Arrochado. Então, com esse procedimento, nós simplificamos um pouco a coisa. Então, é um procedimento que, como pode ser feito no consultório com anestesia local, o custo operacional dele baixou, porque não precisa do hospital, não precisa do anestesista. Então, algumas pessoas que até então não julgavam que não tinham acesso econômico, passaram a ver que tinham esse acesso econômico. Algumas pessoas que trabalham no dia a dia, que não podem se afastar, passaram a ver que elas podiam já no 3º dia voltar ao trabalho normalmente. Normalmente. Porque esse procedimento da asa nasal não deixa roxo. Não deixa. Ela vai com um simples curativinho, às vezes se quiser usar uma máscarazinha, ela pode voltar ao trabalho. Então, a longevidade é um procedimento seguro, com custo econômico razoavelmente acessível e não há necessidade de um afastamento prolongado do trabalho. E é justamente aqui que nós conseguimos conquistar o público homem. É o custo e o benefício. O público homem. Porque o homem, às vezes, ele é o chefe da família, ele não pode, se é um profissional liberal ou não, mas ele não pode ficar afastado das suas atividades por muito tempo. Então, são muitos motoristas de Uber, de táxi, inclusive até policiais, enfermeiros, que vêm fazer o procedimento e ali 3, 4 dias estão nas suas atividades normalmente, viu, gente? Muito bem. E quais são os planos e os próximos passos desse projeto, assim, para nós, gaúchos, né? O pessoal quer saber um pouquinho aonde que vai ser, aonde que o senhor vai estar aqui, né? Quais são as redes sociais que possa lhe encontrar? Nós temos as redes sociais, que eu acho que todos têm, né? O Facebook é Interface Cirurgia Plástica, Projeto Asa Nasal de Divas. Nós temos também um grupo no Facebook, Asa Nasal de Divas, Instagram, Asa Nasal de Divas. Então, nós temos vários grupos onde a gente procura mostrar não só a questão do nariz, mas nós temos um grupo chamado Beleza para Todos, que aí envolve não só o nariz, envolve outros procedimentos faciais, pescoço. Os procedimentos corporais, propriamente ditos, né, tronco, aí são procedimentos de hospital. São procedimentos que nós não podemos fazer tecnicamente em consultório, mas a gente faz preenchimentos, botox, vários procedimentos que podem ser feitos em consultório. Surgiu essa parte que eu achei esplêndida de o senhor fazer um procedimento, né, para uma mulher para o Dia das Mães. Eu achei isso fantástico. Então, quer dizer que pode ser uma mamãe de qualquer lugar do Brasil. De qualquer lugar do Brasil. Então, conte pra nós. Porque como a gente viaja hoje em 14, 15 capitais, mesmo que não seja aquela capital específica, mas tem a proximidade de estados que a pessoa manda a sua cartinha. E o que nos interessa é realmente entender o motivo da pessoa querer fazer o procedimento. E na maioria das vezes tem a ver com traumas de infância. Deboche, nós chamamos de bullying, que eu já falei. Sim. Então, as pessoas se reinventam existencialmente, às vezes numa coisa que para outras pessoas não seria relevante, mas para aquela pessoa em especial é relevante. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos mamães que procuram para o filho com 13 anos já fazer o procedimento. Porque o filho se recusa de ir para a aula, o filho está com depressão, o filho está no psicólogo. E vai descobrir porque ele sofre o bullying na escola por causa do nariz, por exemplo. Pode ser orelha, pode ser uma série de cabelo, assim por diante, né?
A questão das mamães foi uma homenagem que a gente, aproveitando o Dia das Mães, porque o início do projeto ele coincide mais ou menos com o Dia das Mães. Sim. Então eu precisava ter assim, qual é a data que a gente comemora nosso aniversário. Eu não tinha data precisa, mas eu sabia que tinha sido por maio. Então eu falei, então nós vamos comemorar o nosso aniversário sempre no Dia das Mães, né? E para comemorar o aniversário, hoje nada mais justo do que fazer uma homenagem a uma mamãe, né? E foi interessante porque a gente começou a pedir as cartinhas e as cartinhas apareciam. Lógico, a gente sempre procurava escolher alguém que visse que realmente precisava dentro da complexidade da forma, né? E tá aí, estamos agora no 7º ano. Quem sabe não é uma mamãe aqui do Sul? Eu li muito e soube justamente com a Edna, né? Que a Edna está bem engajada, né? A Edna, para quem não conhece, a Edna Fashion, né? Uma amigona maravilhosa, é uma atriz, produtora, jornalista lá de Mogi. Ela está assistindo a gente juntamente aqui com o doutor, né? Então, ela abraçou a causa junto com o senhor. Abraçou a causa. A Edna teve a oportunidade de fazer o procedimento do narizinho com a gente. E ficamos amigos, né? Até por ela ser da área da comunicação. E eu gosto de contar muito da história. E ela se interessou muito, muito por essa questão. E nesses bate-papos de vai e vem, a dona Edna, cada vez que eu estou lá em Campinas, vai me visitar e fazer uns procedimentos, entende? A Edna ama isso. Este ano eu tive a oportunidade de convidar a Edna para encabeçar a questão da homenagem ao Dia das Mães. Então a Edna está nos ajudando, as historinhas estão indo para a Edna. É isso que eu ia lhe perguntar. Como é que faz para as mamães enviarem? Elas enviam por e-mail, elas enviam cartinhas normais, elas mandam diretamente para a Edna. Como é que pode esse processo, que depois a gente vai deixar aqui embaixo, né, para o pessoal saber? Vai para a Edna Fashion, no Instagram, eu acho que na última entrevista até você pode colocar, né? É só mandar para a Edna cartinha do projeto do Dia das Mães, que ela já sabe do que se trata. São cartinhas sigilosas, né? A gente jamais vai expor ninguém. São cartinhas que a gente vai ler com a Edna, ela fazendo a parte, então, da experiência jornalística que ela tem, do que ela julgaria ser mais comovente, e eu fazendo a parte técnica do que eu julgo ser viável tecnicamente, né? Porque às vezes pode aparecer uma demanda que eu diga, não, esse nariz não é possível fazer dentro do arcabouço do projeto, por exemplo, né? Já aconteceu. Pessoas, olha, gostaria muito de fazer o seu narizinho, mas nesse seu caso tem que ser em um hospital. Aí o custo vai lá em cima. Né? Sim. Mas a maioria dos casos, ele se encaixa perfeitamente dentro da nossa proposta. Qual é o legado que o senhor deixa para nós gaúchos, gaúchas, né? O senhor vai estar aqui a partir de agora, né? Vai estar atendendo em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, né? Como é que eles fazem assim para poder chegar até o senhor? Geralmente entrando nos nossos grupos, mas a gente geralmente faz uma publicidade que estamos chegando, vamos ter um evento, né? Eu já estou aqui na capital já faz tempo, viu? Acho que tem 1 ano que eu já estou vindo para cá. Olha, gente, eu descobri só agora. Tem 1 ano que eu estou vindo para cá. A medicina é assim, primeiro você tem que pegar um visto provisório, que é uma autorização do CRM. Você pode atuar em determinado estado por 3 meses. Se você for continuar vindo, aí você é obrigado a fazer uma inscrição naquele estado. Então, nós fizemos essa tramitação e nós temos o nosso CRM hoje aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, a gente pode atuar legalmente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Tá certo?
Então, se as pessoas nos procurarem, a gente pode passar o número da secretária. Isso, nós temos uma central de atendimento, né? O zap é 021, porque a central do atendimento é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É 98351 3916. Ótimo, gente. Doutor, o que o senhor quer deixar aqui para o nosso público aqui? O principal legado do projeto é o direito de escolha e a liberdade da pessoa decidir o que é melhor para a sua felicidade do dia a dia, né? E é óbvio que muitas vezes a pessoa escolheu que quer fazer um procedimento de cirurgia plástica, ela deseja fazer para a sua felicidade, mas muitas vezes se frustra na questão financeira. Então nós procuramos juntar essas três coisas e dizer, principalmente para o público afro, porque aí existem conexões de etnia, de mudança de raça, que a mudança de raça, ela não está no fato de fazer ou não o procedimento. É como uma paciente disse para mim: doutor, não é operando meu nariz que eu vou mudar de raça, porque eu sou negra aqui no meu pensamento, não é certo? Então o legado basicamente é esse: trazer esse procedimento até então, que era um procedimento, podemos chamar, restrito a pessoas com condições financeiras, né? Uma certa elite, trazer ele para o povão, popularizar o procedimento. Essa é a ideia, essa foi a ideia, e por isso que eu viajo tanto. Por isso que é um custo e benefício, né? Porque hoje, então, a pessoa ela pode sim, né, conseguir chegar a realizar seu sonho. Então, né, a gente vai deixar tudo descrito aqui embaixo, local onde vocês conseguem, né, encontrar o doutor, né? E muito mais. E não esqueça de mandar sua cartinha, mandar seu e-mail, né? Eu vou deixar depois aí o Instagram, o WhatsApp da Edna, né? O e-mail dela, para vocês, mamães, né? Aqui do Rio Grande do Sul, pra fazerem isso. Quem sabe não vai ser uma mamãe daqui, né, doutor? Quem sabe? Então, ficamos por aqui e muito mais a gente se vê. Boa noite a todos. As pessoas, está muito alto. As pessoas que já estão acostumadas em outros momentos, em muitas comemorações, em relação à comemoração do mais bem precioso que nós podemos ter, que é a vida. E sabem que esta música me acompanha. Por quê? Porque eu, em 2012, com uma embolia pulmonar, eu parei na UTI e Deus me deu uma nova vida. Meus filhos, Vinícius e Mirelle, me esperando no quarto com balões, cantando como é grande o meu amor por você. E o Vinícius me disse: mãe, diga uma música, o que tu queria neste momento? Aí disse: olha, Vinícius, eu ouvi uma música que ela fala amanhã, as maçãs, andando em frente, e que eu levo a vida bem devagar, ao contrário, mas muitas coisas eu aprendi que a nossa história é nós que fizemos. Então, o porquê desse momento. Eu agradeço
Deus pela minha vida. E agradeço muito aos meus pais que nos deram uma educação, que o amor, que o respeito, que a humildade, que a honestidade e que a bondade nos torna um ser cada vez melhor. Por isso que eu tenho já esse leque dos meus voluntários que vocês sabem. E fazer o bem não existe recompensa maior. Os meus filhos que vivem me pedindo para mim deixar um pouco, eu ganhei um celular de última geração deles no Dia das Mães, eu não sei nem usar. Porque eu só sei vender convites, trazer o dinheiro para as entidades que elas não sobrevivem. Eu quero agradecer à família que Deus me deu, que são meus filhos, o Vinícius, a Mirelle, a minha norinha Clary, o meu genro Guido e a maior preciosidade que eu posso ter hoje, que é o meu neto. Porque a gente se realiza. Parabéns, meu amor! Não existe bem maior. Não existe bem maior que a nossa realização desses nossos serzinhos. Eu agradeço os meus irmãos, que a minha família vieram lá do Holocausto, meus pais, conseguindo fugir lá da guerra, vieram parar em Montevidéu e perdi eles muito cedo. Ficamos em 4 irmãos. Uma, a minha companheira, a minha amiga, a minha confidente, hoje ela não faz mais parte daqui. Ela está no reino de Deus, muito iluminada. O meu irmão mais novo, meu companheiro, Papai Noel, dentro do Hospital Geral, na oncologia, nas pessoas carentes, na casa da minha preciosa Iva, com os filhos. Hoje ele está vegetativo. E tenho o meu irmão aqui presente, que faz parte, além da minha cunhada, de alguns sobrinhos. Então, esta é a família mais iluminada que eu tenho. E tenho pessoas que fazem parte da minha vida, como a música Caminhando em Frente diz, que cada um compõe as suas histórias. E vocês compõem a minha história. Eu quero agradecer de coração cada um e as pessoas que tiveram a ideia de nós fazermos esta comemoração. Viva a vida hoje! Quero agradecer aos anjos voluntários, a Iva, a Vivi, que sempre nos acolhe com o maior amor e com o maior carinho. Ao nosso músico, o nosso DJ, que depois nós vamos dançar. Que as músicas foram escolhidas por mim, tá? Se vocês não gostarem, aí vocês me falam. Aos garçons, que também fazem parte, quem está nas fotos, que fazem parte nesta noite maravilhosa. Um bom jantar a todos e muito, muito obrigada.
fazer um cordão aqui, tá bom? Obrigada. pessoal do programa Então Brilha Aqui. Estamos nós nessa tarde maravilhosa, né? Aqui em Nova Petrópolis, né? No segundo encontro de jipes, né? Gente, muita coisa maravilhosa por vir.
estrelas, sei que elas brilham pra mim. Sigo cantando minha vida assim. Hoje pode ter faltado dinheiro, mas não falta amor. Com fé e sem desespero, é desse jeito que eu vou. Hoje pode ter faltado dinheiro, mas não falta amor. Com fé e sem desespero, é desse jeito que eu vou. Tenho algo precioso guardado, diamante lindo, ser lapidado, joia rara que Deus me deu, tesouro que não é só meu. Tenho algo precioso guardado, diamante lindo, ser lapidado, joia rara que Deus me deu, que Deus me deu. Gosto das estrelas, sei que elas brilham pra mim. Sigo cantando minha vida assim. Gosto das estrelas, sei que elas brilham pra mim. Sigo cantando minha vida assim. Hoje pode ter faltado dinheiro, mas não falta amor. Com fé e sem desespero, é desse jeito que eu vou. Hoje pode ter faltado dinheiro, mas não falta amor. Com fé e sem desespero, é desse jeito que eu vou. Tenho algo precioso guardado, diamante lindo, essa lapidado, joia rara que Deus me deu, tesouro que não é só meu. Tenho algo precioso guardado, diamante lindo, essa lapidado, joia rara que Deus me deu, que Deus me deu. Gosto das estrelas, sei que elas brilham pra mim. Sigo cantando minha vida assim. Gosto das estrelas, sei que elas brilham pra mim. Sigo cantando minha vida assim. Entre certo e errado vou aprendendo, sigo sobrevivendo com a família unida, mas não trata de ouro.